político brasileiro, sem dúvida, é um dos mais criativos que eu já vi em todo o planeta. E isso nem sempre é algo positivo. Isso porque muitas vezes alguns projetos de lei começam a tramitar que não tem nenhuma coerência. E o grande problema, olhando de forma muito superficial, que eu enxergo é um projeto de lei sem coerência e cabimento faz com que projetos realmente interessantes que possam contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade no geral fiquem na fila, às vezes até mesmo atrás desse projeto totalmente incoerente, e vai atrasar realmente ali propostas interessantes que vão fazer com que a nossa sociedade se desenvolva cada vez melhor. O outro problema é que para tramitar qualquer procedimento você tem custos ali e quem paga esse custo, no final das contas, é sempre eu e você através dos nossos impostos. Então é necessário que os políticos tenham responsabilidade nos projetos que eles propõem e que principalmente isso tenha coerência. E o projeto que eu vou trazer aqui hoje para vocês, pessoal, é um projeto relativo à área do direito digital, uma das minhas especialidades, e que vai falar sobre a Lei de Propriedade Industrial e também sobre inteligência artificial. Esse projeto de lei visa alterar justamente a Lei de Propriedade Industrial no Brasil para criar uma redação que vai dizer basicamente o seguinte: no caso de invenções geradas de forma autônoma por sistema de inteligência artificial, a patente poderá ser requerida em nome do sistema de inteligência artificial que tenha criado a invenção, sendo este considerado o inventor e titular dos direitos inerentes à invenção. E Felipe, qual o grande problema disso? Pessoal, o grande problema é que o texto, da forma que foi redigido, ele diz que um chat GPT pode ser responsável ali por criar uma invenção. Ou seja, a partir do momento que ele é responsável por criar uma invenção, ele passa a ter direitos sobre essa invenção. Ou seja, você pode ser processado pelo robozinho do ChatGPT caso você infrinja uma invenção, ou você pode até mesmo processar o robozinho do ChatGPT. Da forma que o texto foi escrito, ele cria uma personalidade jurídica para algo que não existe. O ChatGPT, né, é um sistema de inteligência artificial, assim como o Gemini é o sistema de inteligência artificial da Google, e esses sistemas não possuem, e na minha concepção, né, nem se pode ter, uma personalidade jurídica. Não é nenhuma pessoa física, nenhuma pessoa jurídica. É um sistema de inteligência artificial. E esse é o maior erro que eu vejo nessa redação da forma que ela foi escrita. Porque, por exemplo, é possível que você tenha direitos e deveres em relação a uma pessoa física? Obviamente. Você pode ter direitos e deveres em relação a uma pessoa jurídica? Óbvio. Mas você pode ter direitos e deveres atrelados a um sistema de inteligência artificial. E é isso que tem se discutido no mundo jurídico, se você pode dar uma personalidade para uma inteligência artificial. Se você tivesse, você teria que ter um registro ali dela, inclusive, uma certidão de nascimento, como para uma pessoa física, ou então para um registro ali na Juscerja, por exemplo, para uma pessoa jurídica, um CNPJ, um CPF. Você está criando direito para algo que não detém. Ah, mas será que o Brasil quer dar direitos e deveres para um sistema de inteligência artificial? Na minha concepção, não tem nem que se discutir isso. Não existe a possibilidade de você dar direitos e deveres para um sistema. O que pode ser naturalmente feito, e aí eu vou ler para vocês a forma como eu criaria esse texto, que seria da seguinte maneira: no caso de invenções geradas de forma autônoma por sistema de inteligência artificial, a patente poderá ser requerida em nome da empresa ou pessoa detentora dos direitos desse próprio sistema de inteligência artificial que tenha criado, né, o sistema de inteligência, sendo este considerado o inventor e titular dos direitos inerentes à invenção. O que quer dizer isso? Na minha concepção, o que o texto diz é um completo absurdo, mas ele é facilmente corrigido para que ele tenha bastante coerência. Imagine que o sistema do ChatGPT desenvolveu ali uma patente, desenvolveu uma invenção. Quem poderia requerer o registro dessa invenção? Na minha concepção, quem é dona do ChatGPT? Quem é dona do ChatGPT é uma empresa chamada OpenAI. Então, na minha visão, o texto seria melhor escrito se quem fosse o responsável pela inteligência artificial e essa inteligência artificial tivesse criado uma invenção,
a empresa detentora dos direitos sobre o próprio sistema poderia fazer o registro dessa patente. Não vejo problema nenhum, vejo até bastante coerência em relação a isso. E a mesma coisa que eu já trouxe em vídeo quando eu fiz a análise, por exemplo, do que diz os termos de direitos autorais da OpenAI. Lá no texto, no vídeo que eu fiz, né, compartilhei aqui com vocês, a OpenAI, ela cede o direito de uso do conteúdo gerado pelo ChatGPT para você. Então, se você cria uma música junto com o ChatGPT, eu entendo até mesmo que você seria um coautor, né, dessa música junto com o ChatGPT, mas não seria o ChatGPT que teria algum direito a ser reclamado, seria a OpenAI. Tanto é que quando você tem os termos de uso da plataforma, os termos de uso não são em nome da inteligência artificial. Os termos de uso são em nome da empresa detentora dessa plataforma de inteligência artificial. Então, para mim, não tem muita discussão, não existe, né? Tô vendo aqui alguns artigos que já estão sendo publicados em relação ao possível fato do Brasil estar criando aí um precedente de que uma inteligência artificial pode ter direitos e deveres, pode registrar uma invenção. Na minha concepção, esse texto precisa ser urgentemente alterado, porque não tem nem cabimento a gente discutir esse tipo de direito em relação a um sistema, mas a gente pode muito bem sim dizer que a empresa que desenvolveu a inteligência artificial teria direitos sobre uma possível invenção que fosse criada ali. A gente tem outras coisas que é de necessidade que a gente traga, porque todo conteúdo que é gerado através de uma inteligência artificial, ele também não é desenvolvido única e exclusivamente por essa inteligência artificial. A partir do momento que eu dou um comando e peço, inteligência artificial, estou com a ideia de uma invenção. E aí a invenção ela vai trabalhar dessa forma, você consegue viabilizar essa ideia? E vamos supor que a inteligência artificial cria uma invenção ali exatamente nos moldes que eu pensei que poderia ser útil para toda a sociedade. No meu entendimento, a inteligência artificial, a empresa detentora dessa inteligência artificial, também não criou essa invenção sozinho, porque ela teve contribuição do meu comando. Então é importante a gente destacar que existe aqui uma discussão muito profunda que eu acho que pode ser, de fato, resumida ao analisar simplesmente os termos de uso de cada plataforma. Por exemplo, o ChatGPT, a OpenAI, através do ChatGPT, ela concede para o usuário o direito de uso de todo o conteúdo que é gerado ali. Você pode, inclusive, pedir para o ChatGPT desenvolver uma música, você pode dizer que a música é sua. A OpenAI, ela cede para você os direitos de uso daquele conteúdo, né? Isso está lá nos termos. Já a Google, através do Gemini, não. Se você digitar lá no Gemini, que é a inteligência artificial da Google, eu posso usar esse texto como se fosse meu? Ela vai falar que não. Ela vai falar que você tem que mencionar ela como coautora ou autora ali daquele conteúdo. Então, é importante a gente analisar. A partir do momento que a OpenAI cede os direitos daquilo que é gerado ali para mim, através dos termos de uso dela, eu tenho um contrato, um acordo particular entre eu e a empresa que desenvolveu o ChatGPT, dizendo que aquele conteúdo pode ser utilizado por mim, e ela cede para mim aquele direito. Então, se eu desenvolvo uma invenção através de uma conversa com o ChatGPT, eu entendo que a OpenAI ela não possa nem reclamar em relação a mim, porque nos termos de uso dela, ela cede o direito de uso do conteúdo, tá? É muito importante a gente deixar isso claro ainda, a gente ainda está no início de muitas discussões que podem surgir ao longo dos anos, né? Tudo ainda é muita novidade, mas aqui são as minhas primeiras considerações e eu espero que esse projeto de lei 303 de 2024 sofra uma alteração urgentemente, porque a forma como o texto foi feito está gerando ali muita discussão em relação, imagina, um sistema ter direito de processar alguém, um sistema, ainda mais um sistema de inteligência artificial, né? Esse sistema vai ter direitos e deveres, vai poder patentear, a mesma coisa, daqui a pouco o Word vai patentear o texto que eu escrevi lá nele. Cara, muito confuso, não gostei da forma que o projeto de lei foi escrito, né? Mas eu acho que ele pode ser salvo com uma pequena correção, dizendo que a empresa que detém, que criou aquele sistema de inteligência artificial, que tem o direito de uso, a titularidade do sistema da inteligência artificial, poderia sim requerer uma patente, né? Uma invenção, poderia brigar, pleitear
por conta de algum conteúdo que fosse gerado ali. Isso principalmente, pessoal, a gente tem que levar em consideração a questão da personalidade jurídica. Né? Para você ter direitos e deveres, você tem que ser uma pessoa jurídica, uma pessoa física e não simplesmente uma inteligência artificial. Bom, pessoal, esse tema é muito interessante, eu prometo trazer para vocês aqui novidades em relação à nossa legislação em inteligência artificial, que está muito acalorada essa discussão aqui no nosso país. Quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações, porque eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!